Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Quero agradecer a Deus, também ao nosso pastor Bruno. Queridos, abre a tua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Diz assim: Deus dizendo a Jonas: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti pela Sua presença, exaltamos a Ti porque estás aqui. Pai, eu preciso de Ti para falar, sou insuficiente. Pai, me ajuda a falar a Sua palavra e ajuda os meus irmãos a compreender. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, lemos esse livro e já ouvimos esse livro. É um livro curto, de 4 capítulos, e já ouvimos muitas mensagens. Mas desta vez que eu estava a meditar nesta palavra, diferente das outras vezes que li, eu comecei a pensar, eu comecei a ler esse livro, não com foco em Jonas, nem com foco na sua rebeldia. Se você ler só o primeiro capítulo, você pode pensar que Jonas era covarde, tinha medo, era um profeta medroso. Mas se você ler todo o capítulo, você percebe que Jonas, de medroso, ele não tinha nada. O que Jonas tinha era um coração rebelde. Jonas tinha muita ira no coração e muita amargura pela nação de Nínive. Quando você começa a ler o texto e chega no livro de Naum, você percebe que Nínive era um povo cruel, que fazia crueldade. Era uma nação que vivia uma vida luxuosa através dos seus saques, através das suas crueldades. Era uma nação que vivia através da guerra, era uma nação de assassinos. E Jonas, ele tinha muito ódio no coração contra esta cidade, haja vista que a Síria era inimiga de Israel. De repente, Deus, como foi cantado aqui, conhece todas as coisas e viu que Nínive estava praticando muita maldade, e Deus agora queria executar juízo contra aquela cidade. Quando li este livro dessa vez, eu li esse livro não com foco em Jonas, mas com foco em Deus. E quando olhamos com foco em Deus, nós percebemos que esse livro se trata do amor de Deus por uma nação, do amor de Deus por uma cidade. Deus amava a cidade de Nínive, Deus amava 120 mil homens que habitavam ali, e Deus não queria destruir aquele povo, antes o contrário, Deus queria que eles se arrependessem, que eles se convertessem, para que fossem salvos. Louvado seja Deus. E quando tratando de missão, nós percebemos que também no Antigo Testamento há um livro missionário, e este livro aqui é um livro missionário. Nós vemos aqui Jonas, um profeta, fazendo missão em uma cidade, para que aquela cidade fosse salva da destruição. Mas o fato é que Jonas não quis ir. Fato é que Jonas não quis ir. Queridos, quando você lê o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, versículo 32, capítulo 33, versículo 11, fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É verdade, irmãos, que quando começamos a assistir as notícias que passam nos jornais todos os dias, a ira entra no nosso coração, e como Jonas desejamos que todo ímpio seja morto. Por quê? Porque começamos a ver e a ouvir
toda a maldade que certas pessoas praticam. Então não pensamos, esquecemos que aquele homem também é uma alma, e que se ele morrer sem salvação, ele passará a eternidade em sofrimento. E Deus, querendo que Nínive se arrependesse por causa do amor, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio seja destruído. Antes, Deus quer que ele se arrependa, que ele se converta, que ele se volte para Deus. Aleluia! Então, o livro de Jonas se trata do amor de Deus por um povo, por uma cidade, por 120 mil almas. E haja vista, a pregação de Jonas foi tão eficaz que 120 mil almas se arrependeram. Queridos, imagina você ganhar uma cidade inteira para Jesus. Imagina a sua pregação alcançar até o coração do rei, e o rei fazer um edito: vamos todos nos humilhar, vamos todos nos arrepender, vamos todos fazer jejum. Por quê? Porque Deus está irado contra nós. Tamanha foi o efeito da palavra de Jonas contra aquela cidade. Mas Jonas não estava nem aí para aquele povo. Amados, Deus pode todas as coisas e pode fazer todas as coisas, mas Deus estabeleceu na sua perfeita vontade salvar o homem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Perceba que quando Deus resolveu salvar os homens pela pregação do Evangelho, isso é loucura. Deus poderia aparecer aqui e falar: quem vai crer em mim? Na hora, meu irmão. Mas não foi assim que Deus quis salvar o homem. Deus resolveu salvar o homem através da pregação. Deus resolveu salvar o homem através da palavra. Deus levantou pessoas para ser seus ministros. Deus levantou pessoas para ser seus profetas. Deus levantou pessoas para ser seus atalaias. Aleluia! E quando se trata de atalaia, depois você leia em Ezequiel capítulo 33, versículos 6 e 7. Deus está dizendo: se o atalaia que for levantado ver o perigo e não avisar aquele que foi morto, porque o atalaia não avisou, eu vou requerer o sangue da sua mão. Preste-me atenção. Deus deu ao atalaia a missão de anunciar o perigo, anunciar o juízo, de dizer aos homens: arrependa, se converta. Olha, Deus está vendo o seu pecado, Deus está vendo a sua injustiça, é tempo de se arrepender, porque o juízo vem. O fato, irmão, quando nós olhamos para a mensagem de Jonas, foi uma mensagem dura. Jonas não chegou ali e disse assim para Nínive: ei, ninivitas, eu sei que vocês estão vivendo uma vida de muito luxo, Deus quer abençoar vocês ainda mais. Não foi isso que ele pregou. Ele disse: olha, a ira de Deus virá, e dentro de 40 dias o juízo de Deus vai cair sobre vocês. Queridos, a mensagem de Deus dita ao pecador não pode aliviá-lo dos seus pecados. Preste-me atenção. A mensagem de Deus dita aos pecadores não pode aliviá-los dos seus pecados. O profeta João Batista apontava o pecado e todos vinham após ele. Jesus falava sobre juízo, falava sobre o inferno e todos iam após eles. A primeira pregação de Pedro disse: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês praticaram injustiça. Quantos se converteram?
Quase 3.000 almas. Você sabe por quê? Porque a pregação que salva não alivia o pecado. Se você quer ganhar sua família para Jesus, fale para ele. Se ele continuar no pecado, ele vai morrer e vai para o inferno. Há um juízo, há um julgamento. Querido, então Deus, para salvar Nínive, escolheu o seu atalaia, e esse atalaia é Jonas. Queridos, Deus resolveu ganhar os homens pela loucura da pregação. Preste bem atenção, queridos. Eu acredito que todos aqui já tiveram sonhos, experiência com Deus através de sonhos, ou não? Todos aqui, né? Isso é maravilhoso. Mas não é assim que Deus quer ganhar os homens ao Evangelho. Não é fazendo os homens sonhar que tem que aceitar Jesus. Não é assim. Deus não poderia dar um sonho? Aceita Jesus, rapaz. Mas não é assim. Deus não resolveu salvar os homens através de visita de mortos. Quando você lê no livro de Lucas capítulo 16, do versículo 26 a 29, Jesus falou sobre a parábola do rico e do Lázaro. E diz o texto, os estudiosos, e eu creio que o fato de ser parábola ali foi um erro do escritor. Por quê? Porque parábola não se cita nomes. Toda parábola não se tem nome próprio. E naquela parábola Jesus citou nomes. Deu nome a Lázaro, deu nome a Abraão. Porque não se trata de uma parábola, se trata de uma revelação. Cristo estava dizendo o que aconteceu a dois homens. Um que era rico, que viveu uma vida regalada, sem pensar no outro, e o outro que era pobre, que viveu sofrimento. Mas diz o texto que quando morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. E chegando lá, isso é Jesus contando, o rico disse: Pai Abraão, manda que Lázaro, quem era Lázaro? Era um mendigo que desejava comer as migalhas da sua mesa. Manda ele molhar o dedo em um pouco de água e vir me aliviar, porque estou em grande sofrimento. Abraão disse a ele: há uma divisão entre nós e vós. Quem está aqui não pode ir para aí. Perceba que não existe purgatório. E quem está aí não pode vir para cá. Se você foi para o inferno, aí você vai ficar. E quem foi para o céu não vai para o inferno. E aquele homem disse: então manda Lázaro, depois você leia, que vá até os meus irmãos, porque tenho 5 irmãos ainda. E eu tenho certeza que quando eles morrerem, capítulo 16 de São Lucas, a partir do versículo 26, eles vão vir para cá. O que Abraão disse? De modo algum. Deus não vai salvar os homens mandando almas do além para vir pregar para esse ou para aquele. Não virá almas do além para pregar para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu tio, nem para a sua tia. Quem é que tem que pregar? Eu, você. Deus não vai mandar almas do além. Abraão diz: lá na terra tem Moisés e tem os profetas. Quem é Moisés? Moisés é a lei. Lá na terra tem a lei de Moisés. Lá na terra tem os profetas, os atalaias. Ei, meu querido, você é o atalaia de Deus nessa terra. Você é a pessoa que Deus escolheu para dizer aos homens: arrependei-vos, porque Cristo virá. Deus não vai mandar almas penadas. Aparece lá o tio que já faleceu 60 anos atrás: filhinho, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Isso nunca vai acontecer. Jamais. Deus não estabeleceu que os mortos voltassem para pregar o Evangelho. É eu e é você que tem que pregar. E tem mais: nem os anjos foram destinados nesta era a pregar o Evangelho. Deus não poderia usar os anjos. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro falando, que os anjos
bem atenta para isso. Queridos, os anjos desejam estar no meu e no teu lugar. Os anjos queriam estar aqui pregando agora no meu lugar. Os anjos queriam estar no seu lugar quando você estiver evangelizando alguém. Eles são desejosos de fazer o que Deus estabeleceu para que eu e que você faça. Mas não foi dado a eles. Haverá um tempo, quando você lê no livro de Apocalipse, que os anjos vão pregar o evangelho. Mas não é agora. Agora Deus reservou para mim e para você. E tanto é verdade que quando você lê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, estava Felipe pregando em Samaria. Aí o anjo apareceu para ele e disse: ei Felipe, vai para o deserto, porque tem um moço lá, um etíope, que precisa ouvir você. Capítulo 8, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. O anjo disse para Felipe: vai para o deserto de Gaza, porque tem um homem lá que precisa ouvir a palavra. Quando Felipe chegou lá, o Espírito Santo disse para Felipe: chega perto dessa carruagem e se aproxima, porque tem um homem aí que precisa ouvir o evangelho. Perceba, irmão, que os anjos estão aqui para nos auxiliar, mas quem tem que pregar sou eu. Quem tem que pregar é você. Capítulo 10 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado Cornélio. Capítulo 10, versículo 1 ao 6. Homem piedoso, fazia esmola, fazia oração. Homem que amava o próximo, que sempre orava a Deus. Um anjo apareceu para ele e disse: ei Cornélio, Deus está ouvindo a sua oração. Ei Cornélio, Deus está recebendo a sua oferta, as suas esmolas. Deus está se agradando do que você está fazendo. Só que eu não posso pregar o evangelho para você. Vai e procura Pedro. O endereço é esse. Vai atrás dele, manda chamar ele, porque quem tem que pregar o evangelho é os homens. Deus estabeleceu que os homens são os seus ministros para que outros homens sejam salvos. Amados, vamos voltar em Jonas. Mas Jonas não estava nem aí para Nínive. Jonas tinha ódio dos ninivitas e ele não quis nem saber. A Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus, comprou uma passagem para Tarse. Eu não vou ficar aqui, eu vou fazer a minha vontade. Mas, amados, a escolha de Deus é soberana. Se Deus escolheu você para pregar para alguém, é você. Os irmãos já repararam? Isso já aconteceu comigo e com você também. Um exemplo só: o pastor Cláudio está doente, o pastor Bruno vai lá embora, o pastor Cláudio continua doente, o cooperador Johnny vai embora, continua doente, vai o presbítero, meia hora, chama, vai chamando gente, vem todo mundo. Mas aí quem tem que orar, como que a irmã chama? Rosélia. E Deus está dizendo para Rosélia: Rosélia, vai lá orar pelo pastor Cláudio. Aí a Rosélia: mas já foi o pastor Bruno, já foi o John, já foi o presbítero, já veio até o presidente. E o pastor Cláudio continua doente. Sabe por quê? Porque quando Deus determina que é você, é você. Quando Deus resolve que é você que tem que pregar, pode ir qualquer um. Quem vai ter que pregar é você. Maesura maquenaceia. E é interessante que quando vai a pessoa que Deus quer, ele chega lá, faz uma oração básica: Deus cura o pastor Cláudio. Ele nem sai para a porta, o pastor Cláudio já está fazendo café. Vamos tomar aqui, porque eu já sinto que eu estou melhor. Porque Deus escolheu você. E se é você, Deus não vai dizer que é outro. Aê, Marceia, será que Deus só tinha Jonas? Uma vez disse Elias para Deus: Deus, eu não aguento mais, já mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, estão procurando a minha vida para tentar matar. Deus disse para Elias: ei Elias, eu reservei
mim mais de 7.000, que como você não se dobra a Baal. Eu não só tenho você, eu tenho muitos, mas eu resolvi escolher você. Eu quero usar você, é você e ponto final. É você. Tem gente que fica trazendo a bênção do outro. Deus está me fazendo lembrar aqui, então eu vou falar. Eu aprendi há anos atrás. Quem é daqui antigo como eu vai saber. O pastor Nilton costumava falar isso. Certo irmão evangelizava o seu amigo advogado, ensinou a Bíblia inteirinha para ele. E esse amigo não se convertia. Ele falou assim: rapaz, esse camarada não se converte. Tem fome da palavra, tem fome de Deus, mas não se converte. E ele não sabia o porquê. Sabe por quê? Porque aquele amigo amava muito o futebol. E esse irmão que estava evangelizando ele nunca dizia que ele deveria fazer uma escolha, que ele tinha que escolher servir a Deus de todo o coração. Enfim, um dia esse amigo foi para a igreja junto com esse evangelista, foi pregar um irmão lá que não sabia nem falar. E ele pregava assim, uma parábola. Ele falava assim: parabola, parabola. Toda vez ele falava parabola, parabola. Não sabia falar direito. Aí quando foi a hora, ele nem pregou direito, mas só ficava falando parabola, parabola. Rapaz, meu, na hora, quem quer aceitar Jesus? O irmão aceitou. Aí quando terminou, ele falou assim: rapaz, eu preguei para você a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, estou falando para você que você tem que aceitar. O que aconteceu? Ele falou assim: que você nunca falou que eu tenho que parar a bola. O pregador disse que eu tinha que parar a bola, e eu sabia que eu tinha que fazer uma decisão. Ei, meu querido, às vezes é você que Deus escolheu. Há anos atrás eu estou ouvindo uma doutrina do pastor, não vou falar o nome dele, enfim. Sabe quando você não está com a palavra? Eu já preguei sem estar com a palavra. Alguém já pregou sem estar com a palavra? É horrível, irmão. Você pregar sem estar com a palavra é horrível. E parecia que aquele pastor não estava com a palavra aquele dia. Meu Deus, por que eu vim para esse culto hoje? Aí quando chegou no final, tinha alguém que nem era crente lá. Aí ele estava apresentando assim: tem um fulano aqui. Aí ele falou assim: você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: eu quero. Sabe por quê? Porque a mensagem era para aquele homem aquele dia. Eu não estava entendendo nada, mas o Espírito Santo estava traduzindo tudinho. O Espírito Santo é o fiel tradutor. O Espírito Santo fala aquilo que você não consegue falar. O Espírito Santo revela aquilo que você não consegue interpretar. O Espírito é quem te ajuda. Aleluia. Então eu não sei falar. Fale aquilo que Deus colocar na tua boca. Eu não sou o melhor pregador, mas a oportunidade é tua. Pregue aquilo que Deus te der. Eu não sou o melhor cantor, mas foi dada a oportunidade para você agora. Faz o que Deus te escolheu para fazer. Querido, e quem resolve desobedecer sofre as consequências. Jonas achou que ia ficar por aquilo mesmo. Vou fugir. Se Deus quiser salvar os ninivitas, que use outro povo ruim aí. Esse povo é mau. Mas não é assim que Deus trata o homem que ele mesmo criou. Foi lido aqui aquele moço que leu o texto de Gênesis capítulo 3. Quando o homem e a mulher pecou, Deus veio atrás do homem. Deus, ele veio atrás do homem. Deus não abandona a sua criação. Deus não destrói ninguém sem antes dizer: arrependa-te, que há esperança. Mas Jonas não quis saber, fugiu. Diz o texto que Deus o encontrou naquele mar. Há uma situação aqui, irmãos. Deus não considera as riquezas em primeiro plano. Jamais Deus considera as riquezas da terra em primeiro plano. Mas as riquezas da terra são muito úteis se você quiser plantar para o reino de Deus.
Eu quero investir no reino de Deus. Então use os recursos que Deus está te dando. Mas Deus nunca fará com que as riquezas da terra estejam em primeiro plano. E quando olhamos para aqui, Deus mandou uma tempestade. Deus não quis nem saber da riqueza dos marinheiros. A tempestade veio, a situação ficou difícil, diz o texto, você conhece o texto. Eles começaram a jogar fora as riquezas daquele barco. Por quê? Porque vale mais a vida do que o dinheiro que eu tenho, ou não é assim? Sim. Vamos tentar salvar o barco, porque se o barco ficar de pé, a gente se salva. E a riqueza depois a gente conquista. Deus não valoriza a riqueza em primeiro plano. Deus mandou uma tempestade, não quis nem saber se tinha bens de alguém ali, se era importante. Não, Deus queria Jonas do lado de fora. Só que Jonas estava indiferente. Irmãos, quando a gente estamos sendo rebelde a Deus, acontece uma coisa em nossos ouvidos: a gente fica surdo. Quando a gente está sendo rebelde, parece que a gente não ouve o que está acontecendo e nem consegue ver a situação que está acontecendo. Estava uma situação terrível no barco. O barco já estava se arrebentando. O povo estava orando para tudo quanto é Deus. O povo jogando as riquezas fora. E aonde estava Jonas? Dormindo. Por quê? Porque ele estava vivendo em rebeldia. Quem vive em rebeldia recebe dureza no coração, não vê as coisas que estão acontecendo, os seus ouvidos se fecham. Mas saiba de uma coisa: Deus te encontra. O marinheiro foi dar uma olhada no capitão do barco para ver como é que estava lá no fundo do barco, se não estava rachado nada. Está lá um camarada dormindo, o pau quebrando e o camarada dormindo. Só pode ser o culpado, não é, meu irmão? Só pode ser o culpado, só pode. Vamos fazer aqui uma reunião e alguém vai ter que explicar o que está acontecendo. A sorte caiu em quem? Jonas. Ei, Jonas, explica para mim o que está acontecendo. Quem é você? Da onde que você vem? Que povo é o teu? Quero saber o que está acontecendo. Você vai ter que explicar. Ele disse: a culpa é minha. Eu sou hebreu, estou em desobediência, estou fugindo de Deus. E para a tempestade acalmar, eu preciso estar fora desse barco. Mas Jonas, irmão, ele falou assim: eu não vou pular não. Ninguém mandou me vender a passagem. Permitido entrar, eu não vou sair por vontade própria, que me jogue. Aleluia. Irmão, eles falaram assim: não pode matar uma vida, tentando chegar na margem, e a tempestade só aumentando. Assim, não tem que jogar esse cara fora mesmo. Jogou ele para fora, a tempestade acalmou. Diz o texto que Deus mandou um grande peixe, você conhece, engoliu Jonas, e por 3 dias e 3 noites ele ficou no ventre do peixe. E sabe o que é interessante? Jonas sentiu as angústias da morte. Jonas viu o que é morrer. Jonas sentiu o que é estar no fundo do abismo. Jonas sentiu-se como morto. Você sabe por que Deus deu liberdade a Jonas? Porque Jonas clamou. E você lê o texto, ele diz: eu fiz voto e pagarei. Jonas fez voto de sair dali e obedecer a Deus todas as vezes que ele mandar. Queridos, perceba que Jonas fez voto de obediência. Deus, se me der uma nova oportunidade, eu faço voto, eu vou obedecer o Senhor. Irmão, foi por causa da oração de Jonas, foi por causa do voto de Jonas, que Deus o libertou das garras da morte. Foi dito aqui: ele tem a chave da vida e do inferno, ele que mata, ele que faz viver.
Ele deu nova chance a Jonas. Meu querido, não é todo mundo que tem segunda chance. Não é todo mundo que tem segunda chance. Mas Deus deu a Jonas uma nova chance. Saiu dali, foi livre das garras da morte. Passou-se algum tempo, Deus disse: ei Jonas, vamos lá pregar em Nínive? Eu disse: estou indo, Senhor. Rapidinho ele foi. Por quê? Porque não vou desobedecer a Deus mais. Amados, se Deus te chamou para ser teu atalaia, não pense que Deus não vai cobrar de você quando você o desobedecer. Se Deus não poupou a Jonas, por que Deus nos poupará? Se Deus quase matou a Jonas, por que Deus nos livrará? Irmãos, Deus nos chamou para pregar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus não está mandando você converter ninguém. Você não tem a obrigação de converter ninguém. A sua obrigação é de pregar, de falar. Jonas não foi lá para converter Nínive. Ele foi lá para dizer o que Deus mandou. Olha, se vocês não se arrepender, daqui 40 dias o juízo de Deus virá e essa cidade será sucumbida. O povo recebeu a palavra, o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo começou a praticar boas ações, e Deus viu a conversão daquele povo, e Deus não resolveu destruir. Imagina, irmão, alguém que estava para morrer, Deus usar você e essa pessoa viver. Imagine alguém que estava para ser destruído, e Deus usar você e aquela pessoa passar a dar frutos. Irmãos, imagina Deus usando você para mudar o destino de alguém. Deus usando você para mudar o destino de alguém. Alguém que estava destinado à morte, mas aí Deus coloca você no caminho dele, e essa pessoa muda de destino. Agora ela está vivendo, agora ela vai viver. Querido, e para Deus fazer a obra, não precisa de muita coisa. Não precisa. Eu já vivi muitas experiências com Deus. Eu lembro de uma vez que eu disse para um homem, ele dizia que ele não tinha jeito, não tinha esperança, e eu disse para aquele homem: vem do jeito que você está, do jeito que você está, irmão, e fui embora. Só isso eu disse para ele. Aquele homem, ele foi para a igreja, e depois de um tempo ele disse assim: rapaz, eu não conseguia dormir, que eu ficava ouvindo a sua voz, vem do jeito que você está. Para todo lado que eu ia, eu ficava ouvindo sua voz, vem do jeito que você está. Era eu que estava falando com ele, ou era o Espírito Santo? Certa feita eu fui numa casa de uma senhora, já estou encerrando, e aquela senhora não estava nos seus melhores dias. A filha daquela senhora chamou eu e a minha esposa para fazer uma visita lá, porque ela estava perturbada, e ela não queria visita. Quando ela viu a gente, viu que era crente, meu Deus do céu, aquela mulher ficou muito brava, irmão. Eu dei um jeito de dar um abraço naquela senhora. Eu disse: eu vou dar um abraço, nem que eu tome um tapa, mas eu vou dar um abraço a essa senhora. Dei um jeito, irmão. Quando eu abracei, parece que o demônio foi embora. Rapaz, parece que nós tínhamos acabado de entrar. Que bom que você está aqui. Essa mulher é louca? Não, é que o demônio estava na mente dela. Ela estava perturbada, e eu não precisei falar nada, eu só precisei dar um abraço. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer, crente. Obedece. E obedecer, irmãos, geralmente vai contra a nossa vontade, ou não é assim? Fala, você tem que obedecer. Tem que obedecer. É contra a tua vontade, mas obedece. Jonas foi obediente da segunda vez. Foi lá contra a vontade dele. O coração de Jonas não mudou a respeito de Nínive. Capítulo 4 está registrado.
Ele continuou odiando Nínive. Ele continuou querendo a desgraça de Nínive. Mas ele obedeceu. Irmão, se você não ama a pessoa nem gosta dela, é uma coisa. Mas se Deus está mandando, se o teu inimigo tiver pão, dá-lhe de comer, dê de comer. O seu inimigo precisa da tua oração, ore por ele. Esta é a vontade de Deus. Amém? Amados, diante desta palavra, há alguém nesta noite que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo, de receber a Cristo como Salvador? Um dia eu tomei essa decisão e não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Esta é a decisão que todos aqui já tomaram. O que eu preciso fazer para me converter? Basta crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará para nos levar para a glória. Alguém que deseja aceitar a Cristo? Basta levantar sua mão. Olha ali, tem um rapaz ali, vem para cá. Mais alguém? Aleluia, louvado seja Deus. Mais alguém que quer receber a Cristo como seu Salvador? Que quer tomar a decisão? Hoje é o tempo, hoje é o dia, hoje é o momento. Louvado seja Deus. Fique de pé, meus irmãos. Como o nosso irmão chama? Kleber, está aqui o nosso irmão Kleber, que está tomando hoje a decisão de receber a Cristo como seu Salvador. Vamos orar por ele, irmão. Estenda a mão para cá. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, Pai querido, Pai de amor, que está aqui, Kleber. Ó Deus, que hoje toma a decisão de receber o Salvador. Ó Deus, eterno, diz a tua palavra que todos os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Ó Pai querido, aquele